Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado e saudamos a todos que nos acompanham no canal Paz e Bem e no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Gente, hoje eu resolvi falar sobre uma coisa que muito pouca gente sabe que existe, né? Entre aquelas pessoas mesmo, né, que dizem em algum momento ter encontrado sentido em plenitude a presença de Deus, pessoas consideradas iluminadas, santas, místicas, né? Por exemplo, citar um Francisco de Assis, né? E que experimentam de repente aquilo que é chamado no cristianismo de a noite escura da alma, ou seja, é um vazio, uma sensação de que Deus abandonou. Vejam só que coisa interessante, né? Hoje em dia a sociedade sofre em massa, né, de problemas de depressão, de transtornos de humor, né, e de ausência de sentido, levando às vezes até ao suicídio e levando ao consumo, né, drogas psiquiátricas, né? Assim, que crianças, adolescentes, velhos, moços, homens, mulheres consomem fartamente, né? Hoje, diria que eu conheço, assim, dentre as pessoas que eu conheço, sei lá, mais de 50%, assim, chutando, tem algum tipo de consumo de droga psiquiátrica, né? De remédio psiquiátrico. Então, todo mundo hoje fala em depressão, né? E muita gente sofre de fato de depressão. E é claro, né, que do ponto de vista da medicina apenas materialista, a depressão é algo meramente químico, né? Você tem um distúrbio químico, você toma o remédio e ponto, acabou, né? Então não tem no extremo, né, da medicina materialista, não tem componente psíquico nenhum, de alma, nada, é químico e ponto final. Mas, mesmo entre aqueles que não têm nenhum tipo de religiosidade, por exemplo, psicanalistas, psicólogos, podem considerar e consideram que muitas vezes a depressão tem outras origens, né? Tem origens psicológicas, tem um adoecimento psíquico que não é necessariamente químico, né? E nós também temos, por exemplo, alguns que consideram, e que eu concordo, né, que o próprio sistema em que nós vivemos, o sistema capitalista, ele adoece psiquicamente, ele deprime, ele provoca ansiedade, ele provoca burnout, isso daí é fácil de se ver, né? O que as pessoas estão sendo trituradas no mundo do trabalho, sejam elas registradas e aparentemente com segurança, mas que tem que ficar depois do horário, e que tem um excesso de trabalho e um excesso de demanda e não tem fim de semana e é tudo o tempo inteiro no WhatsApp, no e-mail, enfim, né? E aqueles que não têm registro, que não têm nenhum tipo de segurança, além de não terem nenhum tipo de segurança, supostamente estão aí sendo empreendedores, mas na verdade estão sendo também eles exploram a si mesmos, né? Porque tem que trabalhar muito para ganhar o mínimo de sobrevivência. Então, todo esse sistema de excesso de trabalho, de ansiedade, de ter que sobreviver, trabalhar muito para sobreviver, mais ou menos, né? E às vezes nem isso, né? Isso tudo, sim, adoece psiquicamente e pode provocar depressão, ansiedade, burnout, vários transtornos de humor, etc. Bom, mas o que eu estou falando é algo além disso, né? São pessoas na história da humanidade que, digamos assim, não tinham o estresse do mundo contemporâneo, tem um pouco, mas é claro que tem os seus pedaços, né? Porque ninguém passa nesse mundo em nenhuma época da humanidade sem sofrimento, sem enfrentar dificuldades, e é claro que tudo isso pode provocar uma ansiedade, uma tristeza, uma depressão, enfim, né? Mas eram épocas em que não existia essa loucura desse capitalismo, não existia também a indústria farmacêutica sempre muito interessada em que todo mundo consuma, né, remédios de todos os tipos, mas que eram pessoas, entre aspas, vamos dizer assim, especiais do ponto de vista
da sua relação, né, com o sagrado, com o divino, com Deus, e tiveram momentos de escuridão, né, que podemos definir hoje como depressão, mas que elas definiam como uma ausência de Deus. São pessoas que tinham tido experiências profundas de Deus, mas que em algum momento perderam a conexão, né? E depois voltaram, né? Então existem essas intermitências de a gente perder a conexão. E essa conexão ela pode ser num sentido amplo, místico, profundo, a conexão com Deus, mas também pode ser a conexão mais terra a terra, a conexão com o outro, a conexão consigo mesmo, a conexão com a natureza, porque toda forma de conexão nos traz felicidade. Toda forma de conexão, e aí eu não estou falando de relações, claro, abusivas, violentas, eu estou falando de conexão. E conexão é quando dá uma ligação profunda, uma conexão profunda entre duas almas, entre algumas almas, entre a alma e Deus, entre nós e a natureza, ou entre nós e nós mesmos, conosco, né? Quando nós nos conectamos com Deus que mora em nós, com a divindade que está latente em nós, quando nós nos conectamos com o nosso eu mais profundo, né? Então, a ideia da conexão é a ideia que nos salva, que nos cura, que nos alivia, né? E às vezes a gente não consegue. Exatamente essa vida maluca do mundo contemporâneo nos desconecta de tudo, porque tudo nos distrai, na verdade, da verdadeira conexão, né? Então, quando a gente fica passeando no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, a gente tá distraído, não está conectado, não está conectado com alguma coisa profunda, né? Com o sagrado, com o divino, conosco, com a natureza, com um ser amado. Não estamos conectados, estamos assim, dispersos, distraídos, né? Agora, essas grandes almas místicas, eu vou citar aqui, eu falei da Noite Escura da Alma, o São João da Cruz, que foi um místico espanhol, muito amigo da Madre Teresa d'Ávila, da Santa Teresa d'Ávila, ele escreveu um livro chamado A Noite Escura da Alma, para descrever esse itinerário da alma do ser humano, que vai em busca de Deus, mas que, no meio de muita escuridão, muita dificuldade até achar as luzes da comunhão plena, a luz da entrega, a luz de sentir-se realmente conectado, né, plenamente com a divindade. Mas outras pessoas também passaram. Eu dizia do Francisco de Assis. Francisco de Assis, na minha concepção, na concepção de muitos, né, foi o santo, a alma, a pessoa, o indivíduo que mais se aproximou de Jesus, né? Quer dizer, ele tinha um carisma, uma profundidade, um amor que se estendia a todas as criaturas, não só humanas, mas também as criaturas da natureza. Falava com os pássaros, com os lobos, né? Falava com o cântico das criaturas dele fala da água, fala do céu, fala da terra, era integrado com todo. E, no entanto, Francisco de Assis passou por um momento de profunda crise, de profundo sentimento de escuridão na alma, né? Quando ele viu que todas as ideias que ele estava semeando estavam sendo desvirtuadas, abandonadas pela própria ordem franciscana. E ele entrou em depressão, né, ficou muito mal, né? Mas depois ele reencontra, né? E a simbologia ou a marca desse reencontro com Deus foi o aparecimento dos estigmas, né? Que para ele significou exatamente a reintegração dele com o Cristo, né? Então, nós tivemos também, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, tem um livro, agora eu não peguei o título, mas existe um livro publicado em que ela conta esses períodos de crise que ela passou, né? Ela também tinha momentos. Então, na verdade, o que acontece? Isso desde o Velho Testamento, Davi tem também períodos, né? O que acontece? A pessoa está conectada, sentiu alguma vez Deus, sentiu a presença divina, sentiu uma conexão com o universo, com a vida profunda, que é o que nos traz profunda alegria, profundo bem-estar, quando a gente sente que tudo está perfeito, que nada está fora do lugar, quando a gente sente que Deus está em todas as coisas, em nós também, né?
E quando nós sentimos uma presença de fato. Então a pessoa pode ter experimentado isso muitas vezes, algumas vezes, poucas vezes na vida, ou pode viver já em plena euforia, mas tem momentos em que ela pode perder essa conexão. Só que o que acontece? Quando a pessoa teve essa experiência tão profunda, né, a perda disso é profundamente chocante, né, como se Deus tivesse abandonado. Né? E aí algumas pessoas se perguntam, será que Jesus sentiu isso quando ele falou, Pai, por que me abandonaste na cruz? Será que ele teve essa sensação diante de todo aquele momento, quando ele fala para o Judas, é a hora das sombras, essa é a tua hora, Judas, é a hora das sombras? Será que ele estava sentindo ali o caminhar por um trecho da noite escura da alma, porque ele era humano, e ele ia enfrentar e sabia o que ia enfrentar, né? Então, ele pode ter também experimentado alguns momentos esta desconexão. Né? E eu pensando nesta questão toda, eu fiz hoje 2 poemas. Né? Esses dias passei aqui por algumas dificuldades bem pesadas, e a gente vai, né, tem, digamos assim, momentos em que a gente fala, nossa, mas o que é isso? Para que tudo isso? Né? Que as coisas se tornam às vezes pesadas, mas depois a gente volta para o eixo, então a gente vai oscilando, porque ainda nós não atingimos a plenitude da paz, da serenidade, ou como diria, né, como diriam os budistas, o nirvana, né, a iluminação, mas não chegamos nesse ponto, né, em que nada mais nos afete. Né? Mas até se Jesus ficou afetado, até se Francisco de Assis ficou afetado, então também nós podemos muito bem atravessar momentos de noite escura da alma. O importante é sair da noite e encontrar a luz do dia. Eu vou ler aqui para vocês essas 2 poesias. A primeira é Travessia. Atravesso o verso e o reverso, o pedaço sombrio da estrada em que tudo é nada, e atravesso a paz que não meço e a luz derramada. Atravesso, às vezes perdendo Deus no chão, depois me arremesso ao alto da imensidão. Atravesso e já me peço paciência na mão e asas no coração. E tudo que passa é vida, com seu sangue e sua lida, com sua rota comprida. E a outra, conexões. Com a flor e sua cor, com a estrela e seu apelo infinito, com a dor e seu duro granito, com o amado e seu gosto arado, perto e afastado, com Deus, mistério e presença, busca e pertença, às vezes tensa, às vezes imensa. E um dia sem tempo, com tudo e com todos, oceano pleno, sem nenhum aceno de desvio ou veneno. Esperemos então que nós possamos fruir, né, sentir o mais possível essa conexão plena conosco, com o outro, com Deus, com a natureza, com tudo que é divino no mundo, não nos distrairmos, não nos conectarmos com as sombras de nós ou fora de nós, e que possamos avançar para vencer esses momentos de escuridão na alma. Ficamos por aqui hoje, um abraço a todas e todos, e voltamos na semana que vem.